Olá, seja bem-vindo a mais um breve estudo da Palavra de Deus. Temos falado a respeito do batismo, vimos algumas afirmações bíblicas a respeito daquilo que o batismo nos dá, por exemplo, perdão, o dom do Espírito Santo, a regeneração e a salvação. E justamente a respeito dessa afirmação do apóstolo Pedro de que o batismo salva é que nós queremos conversar hoje. Porque muitas vezes esta afirmação ela é entendida de forma errada e distorcida. Quando, por exemplo, os luteranos reafirmam aquilo que Pedro estava dizendo, de que realmente o batismo salva, muitos então entendem que se o batismo salva, então todas as obras de fé na vida cristã, elas estão excluídas e são desnecessárias. Ou seja, seria quase a interpretação de se dizer que se eu fui batizado, eu posso até mesmo abandonar a minha fé, eu posso não vivê-la e eu estarei salvo. É isso o que o apóstolo Pedro quis dizer? É lógico que não. Não é isso o que cremos e mesmo ao afirmarmos que o batismo salva, nós não estamos defendendo esta visão distorcida. Para deixar isso claro, vamos dar uma olhada nos nossos documentos confessionais do luteranismo, então. Martinho Lutero, no Catecismo Menor, ele diz: o que significa este batizar com água? Resposta: significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Veja que Martinho Lutero não trata aqui nessa explicação o batismo como um ato isolado na vida do cristão, mas ele trata o batismo como um estilo de vida. E isso nós vemos, por exemplo, destacando a palavra diariamente. O batismo é algo que nós vivemos diariamente. E como é que nós vivemos esse batismo diariamente? Nós vivemos ele em contrição e arrependimentos diários. Contrição e arrependimento, e aqui ele usa a imagem de afogar o nosso velho homem pecaminoso. Todos os dias, arrepender-se, contrição. E para isso nós precisamos da palavra de Deus nos instruindo nesse arrependimento e mostrando os nossos pecados. E também, ele coloca, viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Diariamente nós devemos nos arrepender e diariamente nós devemos ressurgir para uma vida de justiça e de pureza. Esse é o contraste na vida do cristão, diariamente se arrepender, reconhecer o seu pecado diante de Deus, mas também ressurgir para viver uma nova vida. Martinho Lutero então diz onde isso está escrito, e a resposta dele é: Paulo diz em Romanos, capítulo 6, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É interessante Martinho Lutero citar esse texto. O capítulo 6 de Romanos, ele inicia com essas palavras do apóstolo Paulo: que diremos então? Continuaremos no pecado? De modo nenhum. E nessas palavras, então, o apóstolo Paulo está falando que nós que fomos batizados não vamos viver uma vida entregue ao pecado. Porém, isso também pode nos levar a um entendimento errado de que a partir do batismo na vida do cristão não há mais pecado, ou não deveria mais haver pecado na vida do cristão. E aí nós precisamos ler o capítulo seguinte de Romanos, o capítulo 7,
porque neste capítulo o apóstolo Paulo narra a sua batalha espiritual. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E aí o apóstolo Paulo acaba então essa sessão dizendo as palavras: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me livrará deste corpo pecaminoso, deste corpo que me leva para a morte? E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Eu fui batizado. Devo lutar contra o meu pecado para não viver nele de modo algum, para tentar afastar ele da minha vida. Mas eu continuo pecador. E mesmo que eu lute contra ele, ele persegue os meus passos. Essa é a vida batismal. Vamos viver no pecado sem lutar contra ele? É lógico que não. Por outro lado, agora não cometemos mais pecados? Infelizmente, ainda cometemos pecados. E graças a Deus por Jesus Cristo, pelo nosso batismo, onde Cristo derramou sobre nós o perdão que Ele nos oferece para nos salvar. Então, a vida batismal, ela vai se parecer mais com isso, com essa imagem que vocês veem na tela. Uma vida de altos e baixos, uma vida em que a gente perde batalhas por causa do pecado que está em nós, e uma vida também em que a gente vence batalhas contra o nosso pecado, porque no batismo nos foi concedido o Espírito de Deus para lutarmos contra esses pecados. Quero que você veja então agora nessa imagem como é a vida batismal. Em primeiro lugar, a vida batismal é um afogar-se diariamente em arrependimento e contrição. E também é um ressurgir para uma vida de justiça, de fé, de retidão, de fazer a vontade de Deus e aquilo que a palavra de Deus está me falando para fazer. Dois erros que não podemos cometer. Em primeiro lugar, achar que não precisamos afogar esse velho homem, achar que não precisamos mais de arrependimento e da palavra de Deus. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é afogar-se, é descer debaixo dessas águas e ver o seu pecado e saber que é pecador, mas então dizer: eu sou assim mesmo e não importa o meu pecado, não importa, eu vou viver assim mesmo. O conformismo é dizer: eu sou assim e não vou mudar. Falta o ressurgir para viver em justiça de acordo com a vontade do nosso Deus. O batismo é uma vida, é um modelo de vida o qual nós seguimos, de arrependimento e de seguir a palavra de Deus. Tudo graças ao perdão de Cristo em nós, que nos salva desses nossos pecados que se repetem e que são abundantes na nossa caminhada, mesmo de fé. Mas também o Espírito que nos foi concedido nos leva a lutar contra os nossos pecados, a vencer batalhas contra o pecado, pela graça de Deus em nós. Obrigado pela sua presença. O batismo salva pela graça de Deus. Mas também, se eu pular fora desse barco, dessa arca da salvação, eu me afogo sem a graça de Cristo. Se eu me lançar distante dessa graça, eu me afundarei. Obrigado pela sua presença e Deus lhe abençoe.